Na reportagem especial desta semana abordamos o tema da inimputabilidade por incapacidade mental. Pessoas que foram consideradas inimputáveis perante a justiça, mas que estão privadas de liberdade depois de terem cometido crimes graves. Conhecemos as histórias de pessoas perturbadas mentalmente, mas também de quem está no limbo do que é ser considerado perigoso e a dificuldade das famílias em lidar com estes prisioneiros da doença. Roubei os dois telemóveis e a carteira, agredi a pessoa. Agrediste como? Com soco. Que delito, que crime é que fizeste? Não vou falar, são coisas muito graves. Tiago está afastado da sociedade há quase 4 anos. João há mais de 5. Antes de aqui chegarem, passaram por outros estabelecimentos prisionais, mas não foram condenados pelos crimes que cometeram. Foram considerados inimputáveis e avaliados como perigosos para eles próprios e para os outros. Por isso, a Justiça obriga-os a cumprir uma medida de segurança. Em contexto de internamento psiquiátrico, são sujeitos a tratamento. É no meio desta espécie de pequena aldeia do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa que este edifício se realça. As redes altas fazem antever que estamos perante um espaço com segurança apertada. Por detrás destas portas, tudo é controlado. Aqui seguem-se as normas de um qualquer estabelecimento prisional. Privadas da liberdade estão 44 pessoas que foram consideradas inimputáveis pelos crimes que cometeram. Tiago e João, nomes fictícios, fazem parte dos 44 inimputáveis que deixam este serviço de internamento de psiquiatria forense com lotação esgotada. Não é porque o indivíduo seja doente, tenha uma doença A ou B ou C, que é considerado inimputável. A pessoa é considerada inimputável para o ato que fez e não pela doença que sofre. Depois tem que se estabelecer um nexo de causalidade que é, neste sentido, a doença que ele sofre teve influência nesse ato, em que medida e o que é que condicionou. Isto é que vai depois determinar a inimputabilidade. Só com graus de perigosidade elevados é que um inimputável pode sofrer uma restrição da sua liberdade. E a restrição da sua liberdade é pela via do internamento. Porquê? Porque é a única medida de segurança que é, naquele caso, a que pode eficazmente e de forma proporcionada responder ao crime. E responder àquilo que são as finalidades de prevenção geral, de prevenção especial, que, no fundo, estão na base do direito penal. A funcionar em pleno desde 2014, construído de raiz com este propósito, em julho deste ano foram inauguradas 12 novas camas, 12 novas oportunidades para que estas pessoas fossem tratadas. Apesar de não parecer uma prisão, aqui o rigor e as regras de um estabelecimento prisional imperam. São vigiados 24 horas por dia. As janelas só abrem e fecham com chave. À mesa, os talheres são contados antes e depois de cada refeição. Tiago está aqui depois de um longo historial de furtos e roubos, uns com agressões, outros com armas brancas. Guarda-roubos. Eu, cada vez eu falava droga, eu fazia um roubo, fazia aquilo e... Mas porquê que roubavas? Para ter para a droga e para a bebida. Trabalhavas? Não, ia ao mar, ia apanhar marisco, ia fazer marisco, eu recebia o dinheiro do marisco e eu fumava droga. Fumava droga, o dinheiro acabava e começava a roubar. Andava com facas e isso e aquilo, ameaçava pessoas, entrava dentro de cafés, eu punha um maço de tabaco com o outro, as pessoas não vinham diretamente, tinha a faca da mão. O consumo de drogas desde os 7 anos e de álcool em idade já adulta contribuiu para o caminho que agora faz entre estes corredores.
A primeira vez que lhe foi detectada alguma anomalia do foro psiquiátrico foi em 2013. Dizia-se que deu um ataque em casa, dizia a minha mãe que iam pôr o veneno da comida, jogava o prato da comida para o chão, disse que não queria comer, nem nada. Deu um ataque, estava a ouvir vozes. Mas lembras-te disso? Lembro disso tudo. Diziam com um preto que iam matar. Estava a ouvir vozes, minha mãe estava a dizer que não estás bem, eu vou chamar o INEM, vais para o hospital. Ficou um mês internado no serviço de psiquiatria e, por não ser considerado perigoso, voltou para casa com a medida de segurança suspensa. Uma espécie de liberdade condicional. Mas a debilidade mental associada a um quadro psicótico provocou um regresso complicado. O assalto na via pública com agressão valeu-lhe uma nova detenção. Durante um ano esteve na prisão em Faro até ser transferido para Lisboa. Agora ainda lhe faltam 4 anos para sair. Tempo que garante estar a aproveitar para ficar bem, sabendo que tem de tomar a medicação. A Lei da Saúde Mental diz que os doentes devem ser prioritariamente tratados em contexto não prisional, mas a falta de resposta em Portugal no que a alas psiquiátricas com condições de segurança diz respeito põe travão ao que ainda é uma utopia. Em Coimbra, o Sobral CID e na capital do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que une os antigos hospitais Júlio de Matos e Miguel Bombarda, são os braços direitos do esplendor da lei. De resto, as enfermarias de segurança nos apelidados Hospitais Prisão, São João de Deus, em Caxias, e Santa Cruz do Bispo, no Porto, vão recebendo os casos menos urgentes, ou pelo menos assim deveria ser. Existe um aumento de perturbações enfim, variadas em termos na prática de atos ilícitos de uma forma geral. Mas naquilo que toca aos indivíduos que cometem estes atos e que têm uma doença e que depois são considerados inimputáveis porque o ato foi feito com uma base de influência da doença, não é atribuída uma culpa, esse aumento não é um aumento muito expressivo. É um aumento a que assistimos de uma média de 300 pessoas no nosso país para agora próximo das 380, quase 400 pessoas. Os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça à Record TV mostram isso mesmo. Ao longo dos últimos 10 anos, o número de pessoas inimputáveis em unidades psiquiátricas prisionais tem crescido. As vagas surgem lentamente e muito poucas. Todos os anos, uma média de 5 pessoas inimputáveis saem do antigo Hospital Júlio de Matos. Números que contrastam com as reais necessidades. Mais de 70 pessoas estão atualmente em lista de espera. João está quase a contribuir para uma nova entrada. Daqui a poucas semanas deverá sair. Aqui está há pouco mais de um ano. Esteve no estabelecimento prisional do Montijo e em Caxias. Do crime que o trouxe até aqui, pouco ou nada diz. Este crime que eu fiz foram praticados uma, 2, 3 vezes. Mas praticados de uma maneira que eu nunca soube. Não sei se foi revelação ou se alguém quer maldar ou não sei explicar muito bem. João tentou abusar sexualmente de 2 pessoas. Para trás, há um passado de violência contra familiares próximos. Desde criança que João toma medicação. Lá fora, os maus caminhos trouxeram-no até este ponto. Ao fim de quase 6 anos privado de liberdade, garante estar mudado. Nunca na rua eu vi pessoas ao familiar. Não tomes porque és maluco, tu não és doido. Eles que têm de fazer doido. Não, eu não vou ouvir isso. Nem falam isso aqui de mim, eu vou tomar. Aqui está a cabeça de um homem. Para ser um homem tem que ser um homem correto, na linha. Não posso andar a fazer nada aos outros. Não basta saber se fica chegado e falar de mim. Eu não quero isso na minha vida. Quero ser feliz. De uma família numerosa não lhe resta quase ninguém. A dias de sair do internamento, ainda não sabe bem para onde vai. O que é que te espera lá fora? Altos e baixos da vida, contratempos.
Mas é bom? Se é bom ou não, não posso explicar neste momento. Mas gostas de estar aqui? Preferias ficar aqui ou não? Para o resto da vida, não. Este é provavelmente o maior desafio de quem trabalha na área da saúde mental. A inclusão, o regresso destas pessoas à sociedade, aos locais onde viveram, às famílias, a quem os conhecia. E, claro, num contexto em que possam continuar a ser medicados. Além de sofrerem de doença mental, são consideradas ou lidas, não é, pela população como criminosos por cometer um ato criminoso, e ainda por cima disseram que elas eram perigosas. Ora, isto provoca um temor nas populações, numa aldeia, no meio pequeno. É um processo muito complicado, no entanto, é possível, claro que sim, com grande disponibilidade, com amor, com afeto e mesmo muitas vezes com um grande discernimento para perceber este tipo de sinais e também para a adesão terapêutica. A adesão terapêutica é muito importante para estes casos, porque sem ela a probabilidade de novamente poderem ter crise e pôr em risco a sociedade e os próprios familiares é real. Alguns fármacos têm evoluído, por exemplo, nós hoje damos mais injetável de canuatos, o que nos permite saber que o doente, ou controlar melhor a medicação, portanto, que é feita, uma vez que não é em comprimidos, e damos injetável. É mais fácil o controlo. Em todo o caso, é uma doença sem cura, depende depois da gravidade da psicose que tem. Das 44 pessoas inimputáveis internadas aqui no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, 16 cometeram homicídios. O depois é uma preocupação real, mas e o antes? Como é que estas pessoas chegaram a este extremo? Era ou não possível prevenir? É uma pergunta difícil, porque grande parte das pessoas internadas nós não os conhecemos. Portanto, todo o historial é ingrato. O desconhecimento vem de locais completamente diferentes. Uma análise prévia e da anamnese verifica-se que em muitas situações a doença já estava presente. Em muitas delas teria havido a quebra de tratamento, ou pelo próprio ou por outros fatores, e essa quebra de tratamento levou a uma situação de descompensação que colocou a pessoa em risco, inclusivamente terceiros em risco. O tema, a prevenção, tem sido amplamente debatido e as vozes da experiência dizem que os profissionais de saúde e a própria justiça estão mais alerta para a saúde mental. Mas qual é, afinal, o limite? Do Alentejo chega-nos a história de Rui, hoje com 20 anos. Dá 7 anos atrás, porque o meu filho logo após o padrasto ter morrido começou-me a bater, dava-me porradas, deixava-me negra, deste braço que está doente agora, deixou-me o braço todo negro, dei-me cabo do braço, abrir a cabeça aos irmãos, principalmente ao mais novo, e a partir das coisas em casa, e ele abriu a cabeça ao irmão e eu tive que chamar o INEM, porque não dava. Pensei que logo pensei que aquilo fosse uma coisa simples, mas quando viu que aquilo era uma ferida enorme, chamei o INEM, porque o miúdo não conseguia já andar com as dores. Chamei o INEM levou-me o miúdo para o hospital para o meu filho ser cozido. O meu filho foi cozido e perguntaram-me, e eu muito dolorosamente disse que tinha sido o irmão. Após este episódio, Rui foi internado como medida tutelar numa casa de correção em Bragança, a quase 600 quilómetros de distância de casa. Saiu ao fim de um ano. A situação foi piorando. Desde bebê que Rui é acompanhado por médicos. Na escola, os problemas eram diários. Foi medicado com Ritalina e outros medicamentos durante algum tempo. A mãe chegou a ser acusada de drogar o filho. Eu dava aquilo que a médica me tinha recomendado, dar-lhe. Retirar-lhe a medicação porque ele não podia dormir o tempo todo nem na escola, nem não podia dormir o tempo todo porque não era benéfico para ele. Aos 10 anos, deixou totalmente a medicação. Desde a adolescência que Sílvia não consegue levá-lo ao médico. Enquanto os anos passam, os episódios vão sendo cada vez mais graves. O meu filho atualmente parte de carros. O meu filho puxa de facas para as pessoas. O meu filho não tem uma alimentação normal, que eu compro-lhe a comida
mais o meu companheiro, que está aqui o meu companheiro ouvindo, que sabe que é verdade. Compro-lhe comida no Pingo Doce ou no outro hipermercado qualquer. Ele pega na comida, joga fora porque está envenenada. Eu levo-lhe comida da minha casa, ele não a quer porque está envenenada. Compro-lhe comida num quiosque ou noutro restaurante qualquer, ele come. Eu lavo-lhe a roupa quando ele está disposto a que ele a lave. Levei-lhe a roupa um dia, ele fez as necessidades fisiológicas na roupa e vestiu a seguir. Ele atualmente está onde? Está nas ruas, não quer estar comigo. Atualmente o Rui deambula pelas ruas de Moura. Apesar de alguns episódios de violência, de crimes contra a propriedade e alguns de ameaças, raramente as queixas são apresentadas às autoridades. Razões que levam Sílvia a acreditar que ninguém faz nada. Desde CPCJ, delegados de saúde, serviços sociais da autarquia, tribunal, psiquiatra, não há qualquer resposta. E que o meu filho não representa perigo público e que o meu filho, ao falar com as árvores, é normal, ao falar com os carros, é normal, e ao gritar no jardim, o que ele faz diariamente, diz que é normal. É as respostas que me têm sido dadas e agora... Tem medo que o seu filho faça algo mais grave? Tenho pânico. Quer ele faça ou quer lhe façam a ele. Perante esta história, a pergunta continua a ser a mesma. Qual é o limite para se intervir? Não é, por acaso, que a lei da saúde mental permite o internamento compulsivo, mesmo que as pessoas não pratiquem crimes, se, por exemplo, estiverem em causa atos de perigosidade até contra si próprios. Nós temos situações de aplicação da lei de saúde mental que pode ser, e através do delegado de saúde, das autoridades, portanto, policiais, que podem levar a pessoa a um serviço de saúde de urgência para ser observado e, caso preencha os pressupostos da lei de saúde mental, é internado compulsivamente e evitar realmente situações de descompensação. Não é preciso Agora, um juiz para isso? Não, o juiz é preciso a seguir para legitimar este internamento. Mas uma mãe não consegue compreender. Um homem identificado como Bruno Miguel Costa é conhecido há vários anos no concelho do Barreiro por agredir mulheres na via pública. Há uma semana, uma jovem de 26 anos foi agredida em plena luz do dia, junto ao tribunal da cidade. Se em Moura não havia perigo para a sociedade, no Barreiro são às dezenas os processos contra Bruno Miguel. É conhecido como agressor de mulheres sem razão aparente. Ele garante que é enganado por elas. A história é contada pelo pai. Só que eu sei que eu já pus raparigas cá fora de casa. Já pus quantas vezes? Que eu sei que não estava bom. Vem com namorados. Eu às vezes eu vou trabalhar, eles pensam que eu não venho, eu chego aqui, encontro ali com raparigas e com o namorado, não sei se não acreditam, e o que é que estás cá a fazer? Há uma vez eu pus uma lá fora, fui e voltou outra vez. Encontrei ela e o Bruno cá de casa, disse, o que é que está? Em casa, os episódios de violência também não são novidade. Bruno está diagnosticado com esquizofrenia, com delírios, é seguido pela psiquiatria há muitos anos. Também desde cedo que atesta o carro em vários postos de combustível e foge sem pagar. Já chegou a contrair dívidas de milhares de euros. Está obrigado a tomar uma injeção mensal no hospital, mas de um momento para o outro Bruno deixa de ir. Mente a todos e as crises voltam a fazer parte do cotidiano. Dias depois do último episódio registado na polícia, em que Bruno Miguel agredia mais uma jovem, foi internado na ala psiquiátrica do Hospital de São José, em Lisboa, para observação. O relatório do psiquiatra levou o juiz a decretar o internamento compulsivo. Está há quase um mês internado no Hospital do Barreiro. Onde ele está no hospital, se passa 10, 15 dias, tiram fora, vem e fica na mesma. Se ele ficar lá 1 ano, 2 anos preso e internado, já fica bom. Agora põe 15 dias, 10 dias, diz que está bom, manda embora. Ele vem, arranja um trabalho porque ele não gosta de parar. Arranja um trabalho, põe no trabalho e coisa e tal, pronto. Ele trabalha, depois de 15 ou 10 dias fica pior outra vez, faz outra porcaria.
depois que ele sofre isso mesmo. Como lida um pai com esta instabilidade? Com a incerteza, com a insegurança. E já vieram para casa, diz que vão matar, depois já vieram com pedras. Isto é armante. Não há dúvidas que os passos dados a favor da saúde mental são gigantes, mas ainda há longas caminhadas a fazer. São histórias de vida fortes que arrastam famílias para o desconhecido, enquanto alguns vivem prisioneiros da doença.